Olá, sextusanos! E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje, continuaremos falando sobre o gênero HQ, porém agora utilizando o material, o livro de vocês, que se encontra nas páginas 35 até a página 38. Então, pegue e acompanhe comigo. Então, as HQs é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência. Normalmente, as HQs vêm na horizontal, tá? Então, lá na página 30 e 5, né, 35, vocês viram na hora da leitura, no começo do capítulo. Na verdade, essa parte de hora da leitura vocês vão ver com a professora Jéssica, tá? Então, vocês conheceram e exploraram textos de HQs, curtas e longas. Agora, vocês vão analisar aí a fundo as características desse gênero, tá? Então, acompanhe comigo e leia a história a seguir. Então, olha, Júlia, ouça a música com que eu vou me lançar na carreira de cantora. Não, as estrelas lá do céu não são como meu amor. Que horrível! O que houve? Você lê pensamentos, Ângela? Não, Júlia, eu só leio os balões. Aí ela, puf, jogou, né, a champanhe, o que ela tava bebendo no rosto da colega, né? Então, o primeiro aqui temos, acompanha aí, o primeiro é o título, que dá uma dica do assunto da história. É escolhido para aguçar a curiosidade do leitor. Então, o título aqui, ó, Fim de Festa. Quer dizer que, a partir desse momento, a festa pra Júlia acabou, né? Porque ela ficou toda molhada. O segundo, as HQs possuem uma espécie de moldura chamada de requadro, que é essa parte aqui, ó, o quadrado onde vai ficar a história, tá? Que delimita o espaço de cada cena. As HQs são conhecidas exatamente por ter essa característica marcante. Então, todas as HQs, elas têm os quadrados ali que vão remarcar onde fica o espaço de cada acontecimento da narrativa. O terceiro, as personagens são elementos essenciais em uma HQ, pois conta a história também por meio de expressões faciais e comportamentos. Então, temos aqui a Júlia e temos a amiga dela, tá? Ângela, né? O quarto, os balões da HQ podem ter diferentes formatos a depender de quem está falando e da forma como a personagem está se expressando. Nesse caso, Júlia está apenas pensando, por isso usa o balão de nuvem. Então, esse aqui, esse é o padrão, é o balão padrão de fala, tá? Nesse caso aqui, ó, ele fica, geralmente o padrão da fala, ele fica apontado pro personagem que tá falando, que tá com a vez, tá? Esse aqui, no caso, ela pensou, tá vendo? Esse é a nuvenzinha. E geralmente tem as bolinhas, né, que direciona a personagem. É o balão de pensamentos, tá? O quinto, as onomatopeias são muito usadas em histórias em quadrinhos para representar sons de forma escrita. Nesse caso, representou o som no momento ao qual ela molhou, né, jogou a bebida no rosto da amiga. O sexto, por falta de espaço, a linguagem da HQ precisa ser sempre concisa, isto é, curta e objetiva. A linguagem visual dos desenhos ajuda na concisão, porque assim, nem tudo precisa ser dito. Então, aqui não precisa nem da fala. A gente percebe que Ângela está irritada e Júlia ficou, né, sem reação ali no momento. E o sétimo, em geral, existe um vão entre o quadrinho e outro chamado de calha, que é esse vão aqui, ó. Ela pode ajudar a delimitar o tempo, mais larga e de tempo
entre um quadro e outro. Mais curta indica uma ação mais rápida. Então, às vezes, se tiver uma calha muito grande aqui, quer dizer que o tempo entre um quadrinho e outro foi grande. Geralmente nas histórias, por exemplo, da Turma da Mônica, quando tem um narrador, ele coloca aqui, né, um quadrado, tempos depois, anos depois, enfim. E aí delimita a calha fica um pouco mais extensa, né? Então, temos aí as questões. Então, o que Ângela quis dizer no último quadrinho quando falou eu só leio os balões? Aí vocês vão responder o que ela quis dizer nesse momento. Segundo, observe a variante empregada na HQ. Ela é formal ou ela é informal? Justifique e cite um exemplo dos quadrinhos. Tá? Então, o terceiro, como vimos, os balões são elementos essenciais nas HQs. Faça uma pesquisa, então vocês vão pesquisar, identificando quais são os balões indicados a seguir e encontre sua função. Então, aí vocês vão encontrar a função de cada um, tá vendo? Cada balão tem um formato diferente, ele tem uma função diferente dentro da narrativa das HQs. Se não couber no livro, não tem problema, vocês podem responder no caderno. O quarto, vocês vão fazer no caderno e vão estar mostrando para mim, é uma pesquisa, tá? As HQs nada mais são que narrativas que utilizam recursos textuais e visuais. Elabora uma narrativa contendo os fatos retratados na tirinha. Então, vocês vão fazer um texto corrido, um texto narrativo, utilizando o que foi retratado na tirinha. Um texto corrido, normal, tá? Como vocês produzem aí na minha aula, sem imagem, sem nada. Então, vocês vão estar fazendo no caderno, tá? O quinto, compare seu texto com a história em quadrinhos. Reflita e discuta com o colega sobre como a HQ consegue economizar palavras devido ao uso de imagens que comunicam. Então, aí, isso é uma questão oral, mas aí vocês podem estar anotando o que vocês conseguiram observar de diferente da HQ, por que a HQ consegue economizar em palavras, sendo que no texto corrido não. Texto narrativo, né? Então, antes de finalizarmos a aula, vocês vão produzir uma HQ, tá? Então, após estudar as características que compõem as histórias em quadrinhos, vocês vão usar o que aprenderam para elaborar a própria HQ de vocês. Então, atentem nos elementos estruturais do gênero, em quem são os personagens, o enredo, os desenhos, as cores, a linguagem, os balões que devem ser utilizados, tá? Então, a primeira etapa vai ser o planejamento. Então, vocês vão decidir a extensão da história. Pode ser uma HQ curta, uma única página ou maior, contendo 2 ou 3, tá? Isso vai depender do enredo que vocês vão criar. O enredo é o decorrer da história, quem são os personagens envolvidos, onde essa história vai se passar, o tempo que ela vai transcorrer e etc. Pensem nas personagens que vão participar dessa narrativa, em suas características, na roupa que elas vão vestir, os traços físicos dela, tá? Para criar o enredo, primeiro vocês vão ter que fazer o rascunho da história e vão estar mostrando para mim no direct, tá? Tirem a foto e mostrem para mim. Vocês farão uma história de aventura ou de fantasia para entreter o leitor? Ou preferem representar um fato do cotidiano para criticar uma atitude de uma pessoa? Tá? Então, aí vocês podem escolher, o tema é aberto, tá? Preocupe-se com o final. Ele precisa ser engraçado, inesperado ou trazer uma crítica, tá? Feito o planejamento, vocês vão colocar depois a mão na massa. Então, todos os desenhos que vocês farão depende do enredo, depende da sucessão dos acontecimentos ali que vocês escolheram. Então, deixem o espaço para desenhar o cenário de fundo. Então, eu acho
Acho não. É interessante vocês fazerem numa folha ofício, tá? Então vocês vão fazer na folha ofício, ok? Porque ela dá a liberdade ali para vocês terem um espaço maior, ok? Desenvolver melhor. As linhas podem atrapalhar o desenvolvimento, não vai ficar legal, tá? E essa produção vocês vão estar deixando no colégio na próxima quinzena, que eu vou estar utilizando como algo para avaliar vocês também, tá? Então comecem preparando os quadrinhos, as suas páginas, fazer as divisões da forma como vocês desejam, para que a história se encaixe no espaço. Então aí depois vocês vão cuidar dos desenhos. Lembre-se de que as personagens devem seguir o mesmo padrão e reveja os formatos do balão de acordo com a função. Então, de acordo com a pesquisa que vocês vão fazer, vocês vão saber qual é a função de cada um dos balões dentro de uma HQ, tá? Utilizem de forma eficiente os recursos textuais e os visuais, eles têm que estar em harmonia. Por fim, vocês vão colorir, tá? Então, façam lá, abusem das cores. Eu sei que tem pessoas que não gostam de colorir, tem gente que vai falar que não gosta de desenhar ou que não sabe desenhar, mas o importante é fazer bem feito. Então, eu quero algo bem produzido, eu não quero algo mal feito, não, tá? E aí, essa etapa é uma parte de divulgação. Para vocês criarem uma revista para publicar essa HQ. Então, como a gente está nesse período ainda de aulas remotas, vocês vão estar entregando a mim as produções, tá? E aí, antes de vocês me entregarem, tirem uma. Não, acho que não vai ficar legal. Pronto, vocês vão estar entregando a mim e depois a gente pode ver, desenvolver, amadurecer essa ideia de eu estar pegando e confeccionando, né? Depois eu tiro as fotos, enfim. Então é isso, pessoal. Isso aqui tem a ver com o nome da revista. Dúvidas no meu Instagram, professora Iana. A palavra-chave de hoje é história em quadrinhos, tá? Só para reforçar com vocês, entrega dos livros da segunda unidade até o dia 30 de outubro, ou seja, até sexta-feira, sem ser essa, a próxima, sexta-feira da próxima semana, vocês estarem entregando os livros no colégio, tá? Então é isso, beijos e até a próxima aula.